Olá, vamos hoje falar para vocês sobre o risco radiação ionizante. É um risco físico, eu acho que a maioria das pessoas já ouviu falar e já conhece os acidentes que nós tivemos por radiação. Em Goiânia, do Césio, em Chernobyl, e nos Estados Unidos também um outro vazamento. Mas o nosso assunto hoje é sobre exposição à radiação ionizante do nosso trabalhador. É um risco físico e, por conta disso, nós não podemos pegar o risco, enxergar o risco, ou seja, é alguma coisa que pode nos prejudicar sem que a gente saiba o que está acontecendo. O risco, todos os pacientes têm medo de fazer um raio-x, de fazer uma tomografia e etc. Porém, o risco maior é do trabalhador. Como já dissemos, acho que está mais ou menos claro, o tempo de exposição e a quantidade da exposição é o que importa. Não é diferente para a radiação ionizante. Então é a dose, é o tempo que vai, é o tempo de exposição que vai ou não provocar as alterações no trabalhador. A radiação ionizante, ela causa uma série de problemas, mas o problema principal é hematológico. É nas células do sangue. Então, o que a radiação faz? Diminui o número de glóbulos vermelhos, de glóbulos brancos e de plaquetas. Com isso, levando a anemias, leucopenias, plaquetopenias, doenças hemorrágicas, enfim, uma série de doenças para o trabalhador em radiologia, né? Não só em radiologia, basicamente é radiologia, tomografia computadorizada, mamografia, radioisótopos, que é para fins de laboratório e para fins terapêuticos. Então, existe um órgão que fiscaliza isto, né? Como a gente falou a última vez, a Organização Internacional do Trabalho, na sua Convenção 175, já pede para as empresas membros tomarem cuidado com a radiação. Então, o que cabe ao empregador? Evitar que o trabalhador se exponha a ponto de causar lesões. As lesões não são também apenas do sistema hematológico. Causam tumores de células do sangue, de células ganglionares e de outras regiões, né? Então, é comum a pessoa que se expôs a isso, depois de anos, apresentar tumores malignos, além das anemias e das doenças do sangue. O que precisa ser feito e valorizado são as medidas preventivas, né? Então, o que o trabalhador deve fazer? Primeiro, a jornada do trabalhador em radiologia é menor. É uma jornada de 20 horas semanais, ou seja, de 4 horas por dia, na maioria dos casos, né? Existe uma obrigatoriedade do empregador colocar um dosímetro na lapela do técnico de radiologia, radiologista e etc. E a cada mês, isso vai para uma empresa especializada para fazer a dosagem e saber
durante esses 30 dias, qual foi a exposição desse trabalhador. Lógico que existem parâmetros. Também é obrigatório que esse dado do dosímetro seja mandado ao médico do trabalho que toma conta deste trabalhador. Ele precisa saber quanto foi a exposição do trabalhador. Para o risco radiação ionizante, existe uma obrigatoriedade de ser pago um adicional de periculosidade. Ou seja, esses trabalhadores eles devem receber 30% do salário nominal a mais por expor à radiação. Lógico, isso daqui a gente fala, mas não é nada importante, né? O Brasil é o único país, quase o único país, que paga insalubridade ou periculosidade e que deixa o seu trabalhador morrer mais cedo ou adoecer por conta do trabalho. Então, ao invés de sindicatos brigarem por conta de pagar a periculosidade, é muito mais interessante que brigue por cuidar desse trabalhador de verdade. Então, cabe ao empregador tomar ciência e evitar que ele se exponha por períodos longos, por doses grandes. Também o empregador deve fazer um laudo radiométrico. Normalmente é um físico nuclear que faz esses laudos. Para quê? Para saber se aquele aparelho não está tendo vazamento de radiação, se a sala é compatível para evitar uma maior contaminação. Então, outra coisa muito importante, por que a carga horária, a jornada de trabalho é menor? Para ele evitar de ter as doenças. Eu estou cansado de ver técnicos de raio-x que trabalham em 2, em 3 e até em mais empregos. Ou seja, aquilo que é para a proteção dele, que seriam as 20 horas semanais, ele acaba tendo jornada em outro lugar, por mais 20 horas e outras 20 horas. E aí, realmente, o risco dele aumenta. Então, é importante que todos se conscientizem, trabalhadores e empregadores. Com responsabilidade, é possível trabalhar sem ocorrer nenhum tipo de problema para ninguém. Também ao médico do trabalho cabe semestralmente fazer um hemograma completo com contagem de plaquetas. Isto para quê? Se acaso estiver diminuindo o número de glóbulos, nós vamos tomar uma medida de parar o trabalho naquele lugar, de investigar se está ocorrendo alguns outros sinais e sintomas e deixar e fazer com que esse trabalhador trabalhe de forma segura. O que a gente entende, né, estamos insistindo, é que é importante prevenir. Né? A medicina do trabalho, ela é basicamente prevencionista. Nós temos que evitar que o dano ocorra. Se por acaso não conseguimos, temos que fazer o diagnóstico precoce. Isso é prevenção primária e prevenção secundária. Em a maioria dos riscos, é isso que a gente tem que fazer. Então, obviamente, né, cada vez mais se usa a radiologia, a tomografia, a mamografia, os radioisótopos, tanto para diagnóstico
como para terapias, e isto expõe ao trabalhador. O paciente, que a gente percebe se assusta muito ao fazer esses exames, é um pouco mais seguro. Lógico que também existe o risco, mas é muito menos o risco, porque a quantidade, a dose, o tempo é menor. Já o trabalhador, não. Então ele tem que usar aqueles aventais de chumbo, chumbo na tireoide para evitar uma contaminação da tireoide, trabalhar com alguns anteparos que ele fique fora da área de alcance da radiação ionizante. Eu acho que realmente o mais importante é trabalharmos evitando que o dano ocorra. Para tal, os exames semestrais para esse indivíduo é importante. Também é importante que ele evite as duplas jornadas para evitar uma contaminação dele próprio. Eu, infelizmente, conheço médicos, radiologistas contemporâneos meus que já apresentaram 2 tipos de câncer. Lógico, fica muito difícil depois você provar se é isso ou se é aquilo, porque não é algo que a gente estabeleça como causa e efeito, mas existe uma grande chance disso. Então, vamos trabalhar de maneira segura, vamos procurar o serviço médico sempre que tivermos algum sintoma. E o médico do trabalho vai estar trabalhando junto com vocês para evitar as lesões da radiação ionizante. Acho que era isso por hoje. Continuamos às ordens. Um abraço a todos.